Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Ilusão do tempo. Obviamente eles são tolos. A desolação não precisa de condutor. Pode e vai se assentar onde quiser, e os sinais de que os esprenos esperam que isso logo aconteça são óbvios. O ancião de pedras deve finalmente começar a se partir. É um milagre que a prosperidade e a paz de um mundo tenham estado à mercê de sua vontade por mais de 4.000 anos. Extraído do diagrama, livro da segunda rotação do teto. Padrão 1. Shallan saiu da ponte para um platô deserto. A chuva abafava os sons da guerra, fazendo com que a área parecesse ainda mais isolada. Escuridão feito noite. Chuva feito sussurros. O platô era mais alto do que a maioria, então ela podia ver o centro da cidade da tempestade disposto ao seu redor. Pilares com creme acumulado nas bases, transformando-os em estalagmites. Edifícios que haviam se tornado montes, cobertos de pedra como neve escondendo um tronco caído. Na escuridão e na chuva, a antiga cidade apresentava um esboço da silhueta de edifícios a ser preenchido pela imaginação. A cidade estava oculta sob a ilusão do tempo em si. Os outros a seguiram através da ponte. Haviam contornado a luta no fronte de Aladar, se esgueirando entre as linhas aletianas para chegar àquele platô mais distante. Chegar ali havia levado tempo, já que os carregadores precisaram localizar uma área de travessia utilizável. Eles tiveram que escalar um declive no platô anexo e posicionar a ponte ali através do abismo. Como você tem certeza de que este é o lugar certo? Perguntou Renarin, descendo ao lado dela para o platô com a armadura estalando. Shallan havia optado por um guarda-chuva, mas Renarin estava na chuva, o elmo debaixo do braço, deixando a água escorrer pelo rosto. Ele não usava óculos. Ela não o vira usando-os ultimamente. É o lugar certo, disse Shallan, porque é divergente. Essa não é uma conclusão muito lógica, disse Nadara, juntando-se aos dois enquanto os soldados e carregadores cruzavam até o platô vazio. Um portal dessa natureza seria escondido, não seria divergente. Os sacroportais não ficavam escondidos, replicou Shallan. Mas isso não importa. Este platô é um círculo. Muitos são circulares. Não tão circulares, disse Shallan, avançando. Agora que estava ali, podia ver exatamente quão irregularmente. Bem, regular era o platô. Eu estava procurando por alguma plataforma em um platô, mas não percebi a escala do que eu buscava. Todo este platô é a plataforma sobre o qual repousava o sacroportal. Não está vendo? Os outros platôs foram criados por algum tipo de desastre. Eles são irregulares, quebrados. Este lugar, não. Isso é porque ele já estava aqui quando a fragmentação aconteceu. Nos antigos mapas, era uma seção elevada, como um pedestal gigante. Quando as planícies foram quebradas, ele permaneceu assim. Sim. Disse Renarin, assentindo. Imagine um prato com um círculo entalhado no centro. Se uma força despedaçasse o prato, ele poderia se quebrar seguindo linhas já enfraquecidas. Deixando um monte de pedaços irregulares, concordou Shallan. E um com a forma de um círculo. Talvez, disse Nadara. Mas acho estranho que algo tão taticamente importante ficasse exposto. Os sacroportais eram um símbolo, disse Shallan, continuando a caminhar. O direito de viajar Vorin, dado a todos os cidadãos de patente alta o bastante, baseia-se na declaração dos arautos de que todas as fronteiras deveriam ficar abertas. Se você fosse criar um símbolo dessa unidade, um portal que conectasse todos os reinos de prata, onde o colocaria? Escondido em uma sala trancada? Ou em um palco que se elevasse acima da cidade?
Ele ficava aqui porque tinham orgulho dele. Seguiram através da chuva e do vento. Havia uma aura sagrada naquele lugar e, honestamente, isso era parte do motivo porque ela sabia que estava certa. Disse Padrão em voz baixa. Eles estão criando uma tempestade. Os esprenos de vazio? Sussurrou Shallan. Os vinculados. Estão fabricando uma tempestade. Certo. Sua tarefa era urgente, ela não tinha tempo para ficar pensando. Estava prestes a ordenar o início da busca, mas fez uma pausa quando notou Renarin fitando o oeste, seus olhos distantes. Príncipe Renarin? A direção errada, sussurrou ele. O vento está soprando na direção errada. Do oeste para o leste. Todo-Poderoso nos céus. Isso é terrível. Ela seguiu o olhar dele, mas não conseguiu ver nada. É mesmo real, disse Renarin. A tempestade eterna. Do que está falando? Indagou Shallan, tendo um arrepio com o tom dele. Ele a encarou e limpou água dos olhos, a manopla pendendo da cintura. Eu deveria estar com meu pai. Eu devia ser capaz de lutar. Só que sou inútil. Que ótimo. Ele era esquisito e chorão. Bem, seu pai ordenou que você me ajudasse, então trate de se resolver. Vamos todos vasculhar este lugar. O que estamos procurando, prima? Perguntou Rocha, um dos carregadores. Prima, ela pensou. Que fofo. Devido ao cabelo vermelho. Eu não sei. Qualquer coisa estranha, fora do comum. Eles se dividiram e se espalharam pelo platô. Além de Nadara, Shallan tinha um pequeno grupo de fervorosos e eruditas para ajudá-la, incluindo um dos guarda-tempos de Dalinar. Ela enviou equipes com eruditas, um carregador de pontes e um soldado em direções variadas. Renarin e a maioria dos carregadores insistiu em ir com ela. Shallan não podia reclamar disso, estava em uma zona de guerra. Passou por um relevo no chão, parte de um grande círculo. Talvez antigamente fosse uma parede ornamental baixa. Como teria sido a aparência daquele lugar? Ela o imaginou e desejou poder desenhá-lo. Isso certamente a teria ajudado a visualizar. Onde estaria o portal? Mais provavelmente no centro, então foi naquela direção. Ali encontrou um grande monte de pedra. É só isso? Indagou Rocha. É só mais pedra. É exatamente isso que eu esperava encontrar, replicou Shallan. Qualquer coisa exposta ao ar teria sido erodida ou coberta de creme. Se queremos descobrir qualquer coisa útil, teremos que entrar. Entrar? Disse um dos carregadores. Entrar onde? Nos edifícios, disse Shallan, apalmando a parede até sentir uma ondulação por baixo da rocha. Ela se voltou para Renarin. Príncipe Renarin, poderia por obséquio matar essa rocha para mim? Adolin elevou sua esfera na câmara escura, a luz brilhando na parede. Depois de tanto tempo ao ar livre durante o pranto, parecia estranho não ter chuva batendo contra seu elmo. O ar estagnado do lugar já estava ficando úmido, e mesmo com o som dos passos dos soldados e homens tossindo, Adolin achava que estava silencioso demais. Dentro daquele túmulo rochoso, parecia que estavam a quilômetros de distância do campo de batalha lá fora. Como sabia, senhor? Indagou Scar, o carregador de pontes. Como adivinhou que esse monte rochoso era oco? Porque uma mulher inteligente certa vez me pediu para matar um rochedo para ela. Juntos, ele e aqueles homens haviam contornado a grande formação rochosa que os partindianos cantantes estavam usando para proteger sua retaguarda. Com alguns golpes da espada fractal, Adolin havia cortado uma entrada no monte, que tinha se mostrado oco, como ele esperava. Seguiu pelos corredores empoeirados, passando por ossos e detritos ressecados que podiam ter sido mobília no passado. Presumivelmente ela apodreceu antes que o creme acabasse de selar o edifício, muito tempo atrás. Ou talvez fosse algum local público, antigamente. Ou um mercado. Havia muitas salas, muitas entradas ainda traziam dobradiças enferrujadas que antes haviam segurado portas. 1000 homens se moviam com ele através do edifício,
segurando lanternas com grandes gemas lapidadas, 5 vezes maiores que Bronze, muito embora até algumas delas estivessem começando a falhar, já que fazia tanto tempo desde a última grande tormenta. 1000 homens era um grande número para passar por aqueles sinistros confins. Mas, a menos que estivesse completamente enganado, já devia estar se aproximando da parede oposta, a que ficava por trás dos Parshendianos. Alguns dos seus homens vasculharam salas próximas e voltaram com a confirmação. O edifício terminava ali. Adolin agora via as silhuetas de janelas, vedadas com creme que escorrera pelas frestas com o passar dos anos, pingara pela parede e se acumulou no chão. Muito bem, gritou ele para os comandantes da companhia e seus capitães. Vamos juntar todos que pudermos nesta sala aqui no salão logo em frente. Vou cortar um buraco de saída. Assim que ele se abrir, vamos nos espalhar e atacar esses Parshendianos cantantes. Primeira companhia, vocês vão se dividir para cada lado e proteger esta saída. Não permitam que os empurrem de volta. Vou atacar e tentar atrair atenção. Todos os outros, passem e se juntem ao ataque assim que puderem. Os homens concordaram. Adolin respirou fundo, então fechou seu visor e foi até a parede. Estavam no segundo piso do edifício, mas estimava que o acúmulo de creme do lado de fora estaria no nível do chão. De fato, ouvia um som fraco ecoando do exterior. Vozes cantarolando, ressoando através da parede. Raios, os Parshendianos estavam bem ali. Ele invocou sua espada, esperou até que os comandantes das companhias relatassem que seus homens estavam a postos, então fatiou a parede em várias longas tiras. Ele a cortou no outro sentido em amplos golpes e então bateu com o ombro da armadura no local. A parede se quebrou e desabou, blocos de pedra caindo. A chuva voltou com toda a força. Estava a pouco mais de 1 metro do chão e abriu o caminho ansiosamente até as rochas úmidas e lisas. À esquerda, reservas Parshendianas estavam enfileiradas de costas para ele, concentrados no seu cântico. O clamor da batalha era quase inaudível dali, praticamente afogado pelo som sinistro daquele canto inumano. Perfeito! A chuva e a cantoria haviam acobertado o ruído do buraco se abrindo. Adolin fez outro buraco enquanto os homens saíam pelo primeiro, trazendo luzes. Ele começou a abrir uma terceira saída, mas ouviu um grito. Um dos Parshendianos finalmente notou. Era uma fêmea, com aquela nova forma, isso ficava mais óbvio do que antes. Ele avançou pela curta distância até os Parshendianos e se jogou contra suas fileiras, brandindo a espada de modo letal. Corpos caíram, os olhos queimados. 5, então 10. Seus soldados se juntaram a ele, interrompendo aquela canção horrível. Foi de uma facilidade chocante. Aqueles Parshendianos abandonavam a canção com relutância, saindo do seu transe desorientados e confusos. Aqueles que lutavam, o faziam sem coordenação, e o ataque rápido de Adolin não dava a eles tempo de invocar sua estranha energia faiscante. Era como matar homens dormindo. Adolin já executou trabalhos sujos com suas fractais antes. Da nação, toda vez que se ia para o campo de batalha com armadura e espada contra homens comuns, era um trabalho sujo, como abater crianças armadas com varetas. Contudo, aquilo ali era pior. Frequentemente eles despertavam pouco antes de Adolin matá-los, retomando a consciência só para se verem cara a cara com um fractário pleno na chuva, assassinando seus amigos. Aquelas expressões de horror assombravam Adolin enquanto ele mandava um cadáver após o outro ao chão. Onde estava a euforia que geralmente o impelia através daquele tipo de massacre? Precisava dela. Em vez disso, sentia apenas náusea. Diante de um campo de mortos recentes, a fumaça acre de olhos queimados serpenteando pela chuva, ele tremeu e deixou cair sua espada, enojado. Alguma coisa o atingiu por trás. Ele tropeçou sobre um cadáver, cambaleando, mas mantendo-se de pé, e girou o corpo. Uma espada fractal atingiu no peito, espalhando uma teia brilhante de rachaduras pelo seu peitoral. Ele aparou o golpe seguinte com o antebraço e deu um passo para trás, assumindo uma postura de combate. Ela estava diante dele, chuva fluindo pela armadura.
Qual era mesmo o nome dela? Eshonai. De dentro do elmo, Adolin sorriu para Fractária. Isso ele podia fazer. Um combate honesto. Ergueu as mãos, a espada fractal se formando da névoa enquanto ele erguia e desviava o ataque dela em um movimento amplo. Obrigado, pensou. Dalinar cavalgou galante de volta pela ponte do platô de Roion, portando uma ferida sangrenta no flanco. Estúpido. Devia ter visto aquela lança. Estava concentrado demais naquele relâmpago vermelho e nos velozes pares de combate parchendianos. A verdade é que você é um homem velho agora, pensou Dalinar, descendo do cavalo para que um cirurgião pudesse inspecionar a ferida. Talvez não de acordo com a expectativa de vida, já que se encontrava apenas na casa dos 50, mas pela medida dos soldados, ele certamente estava velho. Sem a armadura fractal para ajudar, estava ficando lento, fraco. Matar era um jogo para homens jovens, ainda que só porque os velhos tombavam primeiro. Aquela chuva maldita continuava caindo, então ele escapou indo para debaixo de um dos pavilhões de Navani. Os arqueiros impediam os parchendianos de seguir através do abismo para atacar a difícil retirada de Roion. Com a ajuda dos arqueiros, Dalinar conseguiu salvar pelo menos metade do exército do Grão-Príncipe. Mas havia perdido todo o platô norte. Roion cavalgou até um ponto seguro, seguido pelo general Cal a pé. O filho do general Cal usava a própria armadura e trazia a espada do rei que abençoadamente recuperou do corpo de Teleb depois que o homem morreu. Eles foram forçados a deixar o cadáver e a armadura. Para piorar, a cantoria dos parchendianos continuava incólume. Apesar dos soldados salvos, era uma terrível derrota. Dalinar desprendeu o peitoral e sentou-se com um grunhido quando a cirurgiã mandou trazer um banco para ele. Suportou o atendimento da mulher, embora soubesse que o ferimento não era grave. Era ruim, qualquer ferida era ruim no campo de batalha, particularmente se prejudicasse o braço da espada, mas não o mataria. Raios, disse a cirurgiã. Grão-Príncipe, o senhor é cheio de cicatrizes aqui. Quantas vezes foi ferido no ombro? Não lembro. Como ainda consegue usar o braço? Treinamento e prática. Não é assim que funciona. Sussurrou ela, os olhos arregalados. Quero dizer. Raios. Só costure isso logo. Sim, vou ficar fora do campo de batalha hoje. Não vou forçar a ferida. Sim, já ouvi todas as recomendações antes. Ele não deveria estar ali, para começar. Disse a si mesmo que não iria mais cavalgar para a batalha. Precisava ser um político agora, não um guerreiro. Mas de vez em quando o espinho negro precisava aparecer. Os homens precisavam disso. Raios, ele precisava disso. Oh! Navani chegou na tenda, os olhos tempestuosos. Tarde demais. Ele suspirou enquanto ela se aproximava a passos duros, passando pelo fabrial da tenda, que brilhava sobre um pequeno pedestal, coletando água ao redor do seu globo reluzente. A água escorria por duas varas metálicas nos lados do fabrial, derramando-se no chão, então correndo para fora da tenda e pela borda do platô. Ele olhou para Navani com um ar sombrio, esperando levar um esporro, como um recruta que houvesse esquecido sua pedra de amolar. Em vez disso, ela o abraçou pelo lado ileso. Nenhuma reprimenda? Indagou Dalinar. Estamos em guerra, sussurrou ela. E estamos perdendo, não estamos? Dalinar olhou de relance para os arqueiros, que estavam ficando sem flechas. Ele falou baixo, para que eles não ouvissem. Sim. A cirurgiã olhou para ele, então baixou a cabeça e continuou costurando. Você foi para a batalha quando alguém precisava, disse Navani. Salvou as vidas de um grão-príncipe e seus soldados. Por que esperou que eu estivesse zangada? Porque você é você. Ele estendeu a mão boa e correu os dedos pelo cabelo dela. Adolin venceu no platô dele, disse Navani. Os parchendianos foram desbaratados e vencidos. Aladar mantém sua posição. Roion falhou, mas ainda estamos equiparados. Então, por que estamos perdendo? Dá para ver que estamos pelo seu rosto, mas não vejo como.
Mesmo um combate equiparado é uma perda para nós, respondeu Dalinar. Podia sentir o crescimento. Distante, a oeste. Se eles completarem essa canção, então, como Rai avisou, é o fim. A cirurgiã terminou o curativo o melhor que pôde, enrolando o ferimento com uma atadura e permitindo que Dalinar trocasse de camisa e casaco, que manteriam o curativo bem apertado. Depois de vestido, ele se levantou, disposto a ir até a tenda de comando e obter uma atualização da situação com o General Cal. Foi interrompido pela chegada esbaforida de Roion no pavilhão. Dalinar. O homem alto e calvo veio apressado, agarrando-o pelo braço. O braço ferido. Dalinar fez uma careta. É um tormentoso banho de sangue lá fora. Estamos mortos. Raios, estamos mortos. Os arqueiros próximos se agitaram, suas flechas esgotadas. Um mar de olhos vermelhos se reunia no platô do outro lado do abismo, brasas ardentes na escuridão. Por mais que Dalinar quisesse dar um tapa em Roion, não era o tipo de coisa que se fizesse com um grão-príncipe, mesmo que ele estivesse histérico. Em vez disso, conduziu Roion para fora do pavilhão. A chuva, agora uma verdadeira tempestade, era gelada em seu uniforme ensopado. Controle-se, Luminobre, disse Dalinar com severidade. Adolin venceu no platô dele. Nem tudo está tão mal quanto parece. Isso não deveria terminar assim, disse o Todo-Poderoso. Raios! Dalinar empurrou Roion e foi para o centro do platô, olhando para o céu. Responda-me. Deixe-me saber se pode me ouvir. Eu posso. Finalmente. Algum progresso. Você é o Todo-Poderoso? Já disse que não sou, filho da honra. Então o que você é? Eu sou aquele que traz luz e escuridão. A voz assumiu um tom mais retumbante e distante. O pai das tempestades, disse Dalinar. Você é um arauto? Não. Então você é um espreno ou um deus? As duas coisas. De que adianta falar comigo? Gritou Dalinar para o céu. O que está acontecendo? Eles chamaram uma tempestade. Meu oposto. Mortal. Como podemos detê-la? Não podem. Precisa haver uma maneira. Trago a vocês uma tempestade purificadora. Ela vai levar seus cadáveres. Isso é tudo que posso fazer. Não. Não ouse nos abandonar. Você faz exigências a mim, seu Deus? Você não é meu Deus. Nunca foi meu Deus. Você é uma sombra, uma mentira. O trovão distante rugiu de modo sinistro. A chuva bateu mais forte contra o rosto de Dalinar. Estou sendo chamado. Preciso ir. Uma filha me desobedece. Você não receberá mais visões, filho da honra. Este é o fim. Adeus. Pai das tempestades. Berrou Dalinar. Precisa haver um jeito. Eu não vou morrer aqui. Silêncio. Nem mesmo trovão. Pessoas haviam se reunido ao redor de Dalinar. Soldados, escribas, mensageiras, Roion e Navani. Pessoas assustadas. Não nos abandone, disse Dalinar, sua voz sumindo. Por favor. Moash avançou, seu visor levantado, o rosto com um ar sofrido. Kaladin? Tive que fazer a escolha que me deixaria dormir à noite, Moash. Disse Kaladin com voz cansada diante da silhueta inconsciente do rei. Sangue se acumulava ao redor da bota de Kaladin devido às feridas que reabriram. Tonto, ele teve que se apoiar na lança para ficar de pé. Você jurou que ele era confiável, disse Graves, voltando-se para Moash, sua voz ressoando dentro do elmo da armadura fractal. Você prometeu, Moash. Kaladin é confiável, disse Moash. Estavam apenas os três ali. 4, se contasse o rei. De pé em um corredor solitário no palácio. Seria triste morrer naquele lugar. Um lugar longe do vento. Ele só está um pouco confuso, continuou Moash, dando um passo à frente.
Ainda pode funcionar. Você não vai contar a ninguém, certo, Cal? Eu reconheço este corredor, percebeu Kaladin. É o mesmo local onde lutamos com o assassino de branco. À esquerda, janelas enfileiradas ao longo da parede, embora persianas de madeira impedissem a entrada da chuva leve. Sim. Ali. Ele identificou o local onde as tábuas haviam sido instaladas sobre o buraco que o assassino havia cortado na parede. O lugar onde Kaladin havia caído na escuridão. De volta ali. Ele respirou fundo e se firmou da melhor maneira possível na sua perna boa. Então levantou a lança, a ponta voltada para Moashi. Raios, sua perna doía. Cal, o rei está obviamente ferido, disse Moashi. Nós seguimos sua trilha de sangue até aqui. Ele já está praticamente morto. Trilha de sangue. Kaladin piscou olhos cansados. Claro. Seus pensamentos estavam lentos. Ele devia ter percebido isso antes. Moashi parou a uns poucos metros de Kaladin, fora do alcance imediato da lança. O que vai fazer, Cal? Interpelou Moashi, olhando para a lança apontada para ele. Realmente atacaria um membro da Ponte 4? Você deixou a Ponte 4 no momento em que se voltou contra seu dever, sussurrou Kaladin. E você é diferente? Não, não sou, disse Kaladin, sentindo um vazio no estômago. Mas estou tentando mudar isso. Moashi deu outro passo adiante, mas Kaladin estendeu a ponta da lança na direção do rosto dele. Seu amigo hesitou, levantando as manoplas para acalmá-lo. Graves avançou, mas Moashi fez um gesto para afastá-lo, então se voltou para Kaladin. O que acha que vai conseguir com isso, Cal? Se ficar no nosso caminho, só vai acabar morto, e o rei morrerá de qualquer jeito. Queria que eu soubesse que você não concorda com isso? Tudo bem. Você tentou. Agora está em minoria, e não adianta lutar. Solte a lança. Kaladin olhou sobre o ombro. O rei ainda estava respirando. A armadura de Moashi tilintou. Kaladin virou-se de volta, levantando a lança outra vez. Raios! Sua cabeça estava realmente latejando agora. Estou falando sério, Cal, avisou Moashi. Você me atacaria? Seu capitão? Seu amigo? Não tente virar o jogo. Por que não? O que é mais importante para você? Eu ou uma vingança mesquinha? Ele os assassinou, Kaladin, ladrou Moashi. Esse arremedo de rei matou a única família que eu tinha. Eu sei. Então por que o está protegendo? Não foi culpa dele. Isso é uma palha. Não foi culpa dele, disse Kaladin. Mas eu estaria aqui mesmo que tivesse sido, Moashi. Temos que ser melhores do que isso, você e eu. É. Não consigo explicar, não perfeitamente. Você precisa confiar em mim. Desista. O rei ainda não viu você ou Graves. Vamos até Dalinar, e eu cuidarei para que você consiga justiça contra o homem certo, Roshoni, que realmente está por trás da morte dos seus avós. Mas, Moashi, nós não vamos ser esse tipo de homens. Assassinatos em corredores escuros, matando um homem bêbado porque o consideramos desagradável, dizendo a nós mesmos que é pelo bem do reino. Se eu for matar um homem, farei isso à luz do dia, e só se não houver outra saída. Moashi hesitou. Graves se aproximou, tilintando, mas novamente Moashi levantou uma das mãos para detê-lo. Moashi encontrou o olhar de Kaladin, então sacudiu a cabeça. Sinto muito, Cal. É tarde demais. Você não vai pegá-lo. Eu não vou recuar. Acho que não ia querer que você recuasse. Moashi baixou com força seu visor, as laterais se condensando ao se vedarem.
Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.